This call is now being recorded. Ok, agora estamos gravando esta aula. Temos aqui uma quantidade de alunos muito significativa, 41 pessoas presentes aqui. E nós vamos iniciar a parte da explicação hoje, né? Quem deu uma olhada, quem teve a curiosidade de dar uma olhada no Classroom, já viu o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre pronomes, e aí a gente vai, em 40 minutos, que é o tempo que a gente tem aqui, ver um montão de coisas a respeito dos pronomes. Eu vou iniciar aqui a apresentação da minha tela. O pessoal que está chegando agora, eu acredito que vocês já conhecem o Google Sala de Aula, que já tem acesso a ele, mas se não tiverem, por favor, peçam ao professor Eduardo os encaminhamentos e aos alunos também, para que vocês possam ter acesso a todos os conteúdos que a gente trabalha aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, isso aqui eu postei para vocês, tá? Eu postei esses pronomes, que é o material que a gente vai trabalhar hoje. Postei essa aula aqui, que é uma aula muito legal. Assim, quando eu digo que é legal, é porque é mais completinha. São 16 minutos, e aí quem já deu uma assistida na aula, show de bola. E isso daqui, gente, é do Descomplica, é muito legal. Isso aqui faz parte de um projeto Descomplica, chamado Quer Que Eu Desenhe, tá? É muito legal. Noslene também é topado. Estão ouvindo aí? Fala, galera, tudo bem? Ansiosos para o Enem? Então, fiquem tranquilos, estou trazendo agora mais um Quer Que Eu Desenhe. Hoje vamos mapear a magia dos pronomes. Mas calma aí do vídeo. Então aproveita para deixar seu like agora mesmo. Ajuda muito na divulgação do canal. Aproveita e clica no card aqui em cima para ver outros vídeos incríveis aqui do canal. Acessando o link na descrição do vídeo, você vai poder baixar esse mapa completo e em alta resolução. Agora ou a qualquer momento do vídeo. Vamos começar. Função. O melhor jeito de entender é pensar que pronomes são substitutos de nomes. Isso mesmo. Eles servem para substituir substantivos ou adjetivos e assim evitar repetições. Por exemplo, na frase Chico Buarque é um cantor e compositor brasileiro. Ele é uma referência da MPB. Chico Buarque e ele apontam para o mesmo ser no mundo. No caso, Chico. Repetir palavras deixa seu texto cansativo. Por isso é importante entender como usar os pronomes, afinal, eles podem identificar as pessoas do discurso. Lembrando, são pessoas do diálogo a primeira pessoa, eu, no caso, quem fala, e a segunda pessoa, tu aí do outro lado que nos ouve. A terceira pessoa não participa do discurso, mas é de quem se fala. Entendi, que maravilha! E quais os tipos dos pronomes? Bem, eles poderão ser pronomes pessoais do caso reto, ou os famosos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Há também os pessoais do caso oblíquo, usados para complementar, não como sujeito da frase. Eles se dividem em átonos, me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as, se. Tônicos, mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas, si. Atenção! Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Já os pronomes oblíquos átonos não são precedidos de preposição. Eles são ligados ao verbo por meio de próclise, antecedendo o verbo, ênclise, pós-posto ao verbo, mesóclise, no meio do verbo. Além dos pronomes pessoais, existem os pronomes de tratamento. São os Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Santidade, pronomes que você usa nas horas de falar com alguém importante, tipo Deus. Os pronomes possessivos indicam posse às três pessoas do discurso. Eles sempre concordam em número e gênero, com a coisa possuída, não com os possuídos. Pronomes demonstrativos são os que indicam a posição das coisas em relação às pessoas do discurso. Para a primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Para a segunda, esse, essa, esses, essas, isso. Em terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Pronomes indefinidos têm sentido muito vago, genérico, e estão sempre em terceira pessoa. São eles: alguém, ninguém, algum, alguma, nenhum, nenhuma, um e outro,
qual, cada macaco no seu galho, etc. Pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo antecedente na oração, tais como que, o qual, cujo, quem, quanto, onde, como, quando. Exemplo, sou a garota papo firme que o Roberto falou. Nesse exemplo, que se refere à garota papo firme, que no caso eu sou mesmo, eu não nego. Voltando para a função do pronome dentro de um texto, ela pode ser anafórica, quando o pronome se refere a algo já dito, ou catafórica, quando antecipa um termo. Exemplo, qualquer um que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara. Era tudo que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso. Os pronomes ele e dele se referem a o professor e tem função catafórica, já que antecipam o termo. Já nesse exemplo, a moça era bela e inteligente. Ela sabia que sua vida ainda estava por começar. Os pronomes se referem a moça, histórica, vindo depois. Moça bela e inteligente, aproveita todas as dicas maravilhosas desse vídeo, além de ficar por dentro de todas as novidades do Descomplica. Já deu like? Então dá agora. Se inscreve aqui no canal e siga todas as nossas redes sociais. Quer esse mapa chocrível só pra você? Clique no link da descrição para baixá-lo em alta resolução. Comente aqui uma sugestão pra gente desenhar. Bom, eu coloquei esse vídeo do Descomplica para vocês, para que vocês não apenas vejam este vídeo, tá? Sempre que vocês tiverem um assunto de língua portuguesa, de história, enfim, que vocês tiverem alguma dúvida e quiserem um mapa mental sobre estes assuntos, vai no YouTube e coloca lá o assunto e vê um videozinho do Descomplica, porque esses vídeos são realmente muito, muito bons. Os mapas mentais que eles constroem. Agora, claro, não adianta só ver esse vídeo de mapa mental, né? É preciso, antes de ver os mapas mentais, você estudar o assunto. E, inclusive, para que você aprenda a montar o seu próprio mapa mental. Porque quando você monta o seu mapa mental, aí é muito... Quando você olha para o mapa, é muito mais fácil você lembrar das coisas que você estudou. Entende? Então, são vocês que precisam montar os mapas mentais de vocês. Isso é maravilhoso. Eu tinha um aluno, há uns anos, que ele costumava fazer história em quadrinho do assunto que estava sendo dado. Então, o professor estava lá na frente explicando alguma coisa, eu estava lá na frente explicando alguma coisa, por exemplo, sobre pronomes, e ele estava fazendo quadrinho sobre pronome. Era o melhor aluno que eu tinha na turma. E aí os quadrinhos eram, de alguma forma, os mapas mentais que esse aluno usava. Tá? Era a estratégia dele. Enfim, não era um mapa mental, né? Eram quadrinhos. Porque mapa mental é outro gênero textual, mas valem muito, muito a pena. Cada pessoa precisa, gente, procurar uma estratégia de aprendizagem. Tá? Cada pessoa precisa procurar uma estratégia. Ou desenhando, ou escrevendo resumos, ou fazendo mapas mentais, mas, enfim, todos têm que usar isso que foi colocado aí no chat, a criatividade para aprender a fazer as coisas, ok? Pois bem, hoje nosso assunto é pronome. Como vocês já sabem, o pronome é aquilo que nós usamos para, basicamente, substituir o nome. Por que basicamente substituir o nome? Porque ele não vai apenas substituir, ele vai acompanhar, ele vai retomar também, enfim, tá? Os pronomes, na sua origem, tá, significam pelo nome. Pro significa pelo. E nome é nome mesmo. Então, pelo nome, ou seja, pelo substantivo, tá? Pelo adjetivo, pelo nome. Então, a função do pronome básica é substituir termos. Muitos respeitam o Brasil por ele quem? Ele o quê? O Brasil. Né? Por ser ele, no caso, um país livre de catástrofes naturais. Então, veja que o ele está sendo usado aqui para substituir o nome Brasil. Para que não se repita o nome Brasil, a gente coloca o pronome pessoal, ele. Tá? Então, ele retoma o termo o Brasil. O pronome também serve para substituir não apenas uma expressão,
mas serve para substituir uma oração inteira. Veja aqui. Seu filho se comportou de maneira vergonhosa, o que me deixou constrangido. Este ó que vocês estão vendo aqui serve para substituir toda esta oração. Seu filho se comportou de maneira vergonhosa. Ou seja, o mau comportamento do seu filho me deixou constrangido. Tá? Então, esse ó é um pronome usado para substituir toda essa oração anterior. Tá? Mas não apenas serve para substituir, serve também para acompanhar um substantivo, determinando-lhes, na maior parte das vezes, o gênero e o número. Ou seja, pronomes também servem para determinar substantivo, mostrando gênero e número desses pronomes. Por exemplo, tenho muitos parentes. Tem uma questão no formulário que esse pronome está lá, viu, gente? Tenho muitos parentes. Observe, o uso do termo parentes está sendo usado para determinar o substantivo parentes. Então, o muitos, determina o substantivo parentes aqui. Então, substantivo, o pronome, os pronomes, servem não apenas para substituir substantivos, mas servem também para acompanhar substantivos, mostrando o gênero e o grau desses substantivos também, tá? Quando a gente pensa, acho que foi Débora que falou, quando a gente pensa, Débora, sobre... Gente, deixa eu só avisar uma coisa a vocês. Vocês estão perguntando aí no chat, eu estou vendo porque o meu celular está conectado. Mas se fosse só o computador conectado, eu não conseguiria ver os questionamentos de vocês. Porque o tipo de apresentação que eu estou fazendo é a apresentação online. Ou seja, esse documento aqui que eu estou usando não está necessariamente baixado no meu computador. Tá? E para ver essa tela e para ver a tela de vocês, eu precisaria ter ele no computador e fazer a apresentação apenas do PDF, do PowerPoint, enfim. Mas eu estou vendo aqui pelo celular que Débora, sim, perguntou como assim determina. Bom, quando a gente fala sobre determinar, a gente pensa logo sobre indeterminar, tá? O que é determinar? Determinar é mostrar certa quantidade. Quando eu digo assim, tenho parentes, é uma coisa. Tá? Quando eu digo assim, tenho muitos parentes, é outra coisa. Por exemplo, eu não tenho muitos parentes. Eu tenho parentes, mas eu não tenho muitos parentes. Então, a expressão parentes aqui, muitos aqui, não está necessariamente apontando uma quantidade exata. Quem faz isso é outra classe gramatical, apontar quantidades exatas. Quem faz isso é o numeral, tá? Se eu quisesse dizer o número exato de parentes que eu tenho, eu diria assim, tenho, sei lá, 37 parentes. Mas a ideia não é demonstrar a quantidade exata, mas é sim determinar que a quantidade de parentes que eu tenho não é pequena, são muitos parentes. Então, neste caso, o muitos serve para mostrar que há uma quantidade significativa de parentela daquele que é o sujeito da enunciação aqui, tá? Pois bem, essas definições que estão diante de vocês agora são as divisões. Não determina o número exato, quem faz isso é o numeral. Essas definições que nós temos aqui, essas divisões, são as divisões, são os tipos de pronomes. Presta atenção. Temos os pronomes indefinidos, os pronomes possessivos, os pronomes pessoais, tá? Incluídos dentro dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos, pronomes relativos e pronomes interrogativos, tá? É óbvio que para a gente aprender todos esses tipos de pronomes aí com uma tranquilidade significativa,
nós precisaríamos de algumas aulas, pelo menos umas 3 aulas para falar direitinho sobre todos os tipos de pronomes. A gente vai dar uma passeada aqui pelos pronomes e vocês vão compreender aquilo que é mais substancial. Pronomes pessoais. Bom, são pronomes pessoais? São aqueles, basicamente, que designam pessoas do discurso, tá? São aqueles que apontam para determinadas pessoas do discurso. E aí, claro, quando você pensa sobre pessoas do discurso, você tem que necessariamente lembrar de primeira, segunda e terceira pessoa. E que essas pessoas aparecem tanto no singular, como podem e aparecem também no plural. Então, você tem as primeiras pessoas do discurso, eu, o eu ou nós. Segundas pessoas do discurso, o tu ou vós. Terceira pessoa do discurso, o ele, ela, não é? Ou eles, ou elas. É a terceira pessoa, são as terceiras pessoas do discurso, tanto no singular como no plural, tá? Os pronomes pessoais dividem-se em 2 tipos. Veja. Vamos só voltar aqui para você entender. Estamos tratando sobre pronomes, tá? Os pronomes têm subdivisões. Indefinidos, possessivos, pessoais, demonstrativos, relativos e interrogativos. Os pronomes pessoais também têm suas divisões. Temos os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Esses são os clássicos, gente. Esses são os clássicos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Vocês sabem muito bem disso aqui, sobretudo porque vocês estudam verbos, né? Que é a, digamos, segunda classe gramatical mais importante. E quando você vai fazer qualquer tipo, qualquer flexão verbal, você precisa necessariamente usar esses pronomes pessoais do caso reto. Eles funcionam geralmente como sujeito da oração. A gente vai estudar sobre essa questão quando formos começar a estudar sintaxe, tá? Os elementos essenciais, os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, a gente vai ver isso aí. Tá? Então, veja, pronomes pessoais do caso reto são esses. Nós estudamos bastante. Nós estudamos bastante. Nós é o sujeito da oração. É um pronome pessoal do caso reto, tá? No caso oblíquo, os oblíquos, veja, os pronomes pessoais do caso reto são divididos entre singular e plural, basicamente isso. Quando a gente vai para os pronomes pessoais do caso oblíquo, nós temos outra subdivisão. É por isso, gente, que acontece de serem necessárias várias aulas para a gente falar sobre um determinado assunto em língua portuguesa. Porque os assuntos vão sempre se afunilando. Veja, pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Os oblíquos são divididos em tônicos e átonos. Vê para aí. São muitas subdivisões. Então, para que você lembre disso, o que é legal fazer? O que é legal fazer? Um mapa mental. Você pega, coloca pronomes lá em cima, aí você puxa pronomes pessoais, por exemplo, né? Primeira puxada, pronomes pessoais, e aí você coloca, é um assunto extenso, sim. Aí você coloca os tipos de pronomes pessoais e vai colocando. Quando colocar o oblíquo, por exemplo, você coloca 2 setas e você puxa átonos e tônicos, tá? Seria necessário, na verdade, você fazer um mapa mental de cada um desses tipos de pronomes. E aí, veja, faz um mapa mental de todos os tipos de pronomes, depois faz um mapa mental de cada um desses tipos de pronomes. E aí, claro, você olha o mapa mental, você lembra de tudo aquilo que você estudou. E aí fica legal estudar, fica legal aprender, e fica fácil lembrar das coisas, tá? Mas vamos lá. Os átonos, metece, nos, vos, o, os, a, as, lhes. São os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses são os átonos, tá? Lembrando, átono, fracos. Fracos na sonoridade, tá? Fracos na sonoridade. E os tônicos temos o mim, comigo,
ti, contigo, si, consigo, conosco, convosco. E, veja, e os pronomes pessoais do caso reto, ele, nós, vós, quando acompanhados de preposição, ou seja, quando existe uma junção desses pronomes pessoais do caso reto com uma preposição. Eles se tornam pronomes pessoais do caso oblíquos e são pronomes tônicos. Vejam, os pronomes oblíquos tônicos incluem determinadas junções, contrações de pronomes pessoais do caso reto com preposições. Então, você tem, por exemplo, o de, que é uma preposição, mais o ele, ficando o seguinte, dele. É um pronome pessoal do caso oblíquo e é tônico. Mas se você ver aí, há uma junção da preposição com o pronome pessoal do caso reto. Todos gostam dele, de mais ele, tá? Temos ainda, eu lhe tenho todo respeito. Eu lhe tenho todo respeito. Neste caso, nós temos um complemento de verbos ou um complemento de nomes. Neste caso, um pronome pessoal oblíquo átono, tá? Lembra, átono é fraco e tônico é forte. Geralmente, os pronomes pessoais, em função de sujeito, tá? Mas vamos lá. Eu, tu, mim, ti. Precedidos da preposição, de preposição para ou entre. Como é que fica essa construção? Sujeito usa-se a forma reta, eu e tu. Então, pronome pessoal do caso reto geralmente é o sujeito, tá? Empresta-me o livro para eu ler. Sim, sim, vamos ver agora, tá? Inclusive, essa coisa de usar o eu ou o mim é um erro que a gente, de vez em quando, percebe as pessoas cometendo. Isso aqui é o que está na sequência, tá? Então, vejam. Empresta-me o livro para eu ler. Algumas pessoas dizem, empresta-me o livro para me ler. Me ler, não, tá? Para eu ler. Todas as vezes que você tiver aqui, ó, antes do verbo, você não vai usar o mim, é o eu, tá? A gente vai ver outro exemplo aqui embaixo. Entre eu fazer, veja, entre eu fazer, olha, tem o eu e tem o verbo. Não cabe o mim aqui. Para mim fazer, não existe isso, tá? Para eu fazer isso, ou morrer, prefiro a primeira opção. Qual é a opção? Entre eu fazer isso ou morrer, prefiro a primeira opção. Eu fazer isso, não é isso, professor? Eu fazer isso, ou seja, morrer nunca, tá? Morrer nunca. Mas veja lá, se o pronome não for sujeito, olha, se o pronome não for sujeito, neste caso aqui, o eu é pronome de ler. Neste caso aqui, o eu é pronome de fazer. É por isso que tem que ser antes do verbo, tem que ser um sujeito, tá? Aí você pode dizer assim, professor, mas temos aqui, nesse caso, ó, empresta-me o livro para eu ler. Temos o verbo emprestar também. Aqui é outra oração, tá? Isso aqui é outra oração. Neste período aqui, nós temos duas orações. Eu ler e empresta-me o livro para. São duas orações. Empresta-me o livro é a primeira oração, e para eu ler é a segunda oração. Então, o eu é sujeito da segunda oração, do verbo ler, tá? Veja aqui. Se o pronome não for sujeito, a forma oblíqua será usada. Veja, a forma oblíqua. Pronomes pessoais do caso reto, eu. Pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Isso ocorre, desculpe-me, isso ocorreu entre mim e você. Veja que depois eu não tenho um verbo. O que eu tenho depois aqui é uma conjunção
aditiva, tá? Isso aqui não é o verbo. Então, neste caso, eu devo colocar o mim. E perceba, aqui o mim não é sujeito de nenhuma oração. Porque, veja, isso ocorreu entre mim e você. Eu só tenho um verbo aqui, que é o verbo ocorreu. E o sujeito do verbo ocorreu é isso, que é pronome também, tá? E o mim, obviamente, não é sujeito. Ler esse livro é importante para mim. Mim, mais uma vez, não tem um verbo depois, não exerce função de sujeito, tá? Portanto, é mim, não eu. Eu, lembra, eu é sujeito, tá? Se e consigo. O se e consigo são dois pronomes reflexivos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, estamos nos pronomes pessoais do caso oblíquo, nas formas tônicas, tá? O se e o consigo são duas formas tônicas dos pronomes oblíquos e eles são chamados de reflexivos. Por quê? O que é uma coisa reflexiva? O reflexivo é o de si para si mesmo, tá? De si para si, não é de mim para com o outro, é de si para si mesmo. Isso é ser reflexivo. A gente tem, pois se referem ao próprio sujeito do verbo. Vê lá, Geraldo traz as questões para si, ou seja, Geraldo traz as questões para ele mesmo. Ele conversa consigo, ele conversa com ele mesmo. São pronomes reflexivos, tá? Nestes casos, né? Oblíquos, tá? Conosco e convosco cedem lugar a com nós e com vós. Deixa eu ver quem perguntou, foi Débora. Débora, veja, a palavra veja, vamos tentar pegar a lógica aqui. Língua portuguesa tem um monte de coisas que são lógicas. O que é fazer uma reflexão? É eu pensar, eu parar para pensar, eu refletir, tá? Eu não posso refletir pelo outro. Eu não posso refletir, eu só reflito por mim mesmo. Então, é uma atitude de mim para comigo. Isso é ser reflexivo. Então, quando a gente fala sobre pronomes reflexivos, é exatamente isso. É de si para si mesmo. Pode ser de mim para mim mesmo, pode ser do outro para ele mesmo, pode ser dos outros para eles mesmos, mas é sempre do sujeito para com o próprio sujeito. Essa coisa da reflexibilidade, tá? Ok. Bom, o conosco e o convosco cedem lugar com nós, né, e a com vós. Essas expressões com nós e com vós não são utilizadas. A gente usa o conosco e convosco, tá? Quando sucedidas da palavra ou expressão de reforço ou especificação. Então, ele irá com nós mesmos. Ele irá com nós mesmos. Irei com vós, professores. É uma especificação aqui, o professores, né? E o mesmos é um reforço. Então, veja, o vós praticamente entrou em desuso na língua portuguesa, tá? A gente, infelizmente, eu diria, infelizmente, quase que não usa mais o pronome vós, tá? Quase que entrou em desuso. No caso, o que é Professor, isso, né? Ou seja, não são mais usados. Oi. o voz eu vejo muito quando eu ia, no caso, para a igreja. Quando eu ia muito para a igreja, eu via muito nas liturgias e etc.
Pronto, é porque nas missas, na Bíblia, a gente tem ainda uma linguagem arcaica, tá? E arcaico aqui não devemos ler necessariamente como algo ruim, mas algo arcaico é algo mais antigo. Então, o português que a gente encontra na Bíblia é um português mais tradicional, diria assim, mais arcaico. E aí a gente encontra essas expressões, mas no dia a dia, praticamente ninguém fala. Só alguns doentes, como o professor de português que vocês têm. Então, veja, pronomes átonos, né? O o e o a, o lhe e o lhes, tá? O o e o a substituem complementos verbais da terceira pessoa sem preposição. Então, veja, para você entender só essa afirmação aqui, ó, substitui complementos verbais da terceira pessoa sem preposição. Você tem que saber, primeiro, o que é um complemento verbal, e aí, claro, você tem que conhecer bem os verbos, porque não tem como conhecer, ver, verificar, observar um complemento verbal se você não conhece nem verbo, tá ok? Então, você tem que conhecer dos verbos para conhecer os complementos verbais, para ver essa questão de terceira pessoa e observar a relação de preposição. Então, em uma única afirmação, eu tenho aqui envolvendo 3 classes gramaticais. Por isso que eu digo a vocês, gente, classes gramaticais é uma coisa básica na língua portuguesa. Tudo que a gente estuda na língua portuguesa, a gente vai precisar das classes gramaticais, tá? Débora, foi uma expressão que eu usei. Eu vi agora porque escreveram que eu te deixei que te deixaram no vácuo. Eu fui ver se tinha sido eu. Parece que foi, mas foi sem querer. Ok? Então, veja. O menino a parabenizou. Parabenizou quem? Parabenizou alguém. Por quê? Por alguma coisa, uma conquista, um aniversário, enfim. O a substitui alguém, alguma pessoa, tá? O lhe e o lhes substituem complementos verbais de terceira pessoa com preposição. Então, enquanto o lhe e o lhes estão sendo usados para substituir complementos verbais de terceira pessoa, e esses complementos verbais de terceira pessoa têm a ver necessariamente com a alguém, ou seja, com além de alguém, mas a alguém. Professor, você já estudou sobre a questão do objeto direto e do objeto indireto? Você com certeza viu que existem alguns verbos que exigem complementos preposicionados e existem verbos que exigem complementos que não tenham preposição, tá? Basicamente, aquela estrutura que a gente estuda, observando os objetos diretos e os objetos indiretos, nos verbos, nos estudos dos verbos, nós encontramos aqui também com relação aos pronomes. Então, a mulher agradeceu-lhe. Agradeceu alguém? Não. Agradeceu a alguém. Por quê? Porque quem agradece, agradece a alguém. E quem parabeniza, parabeniza alguém. Vou repetir isso aqui. Quem agradece, agradece a alguém. Quem parabeniza, parabeniza alguém. Veja, não existe uma exigência de preposição aqui. Então, com a exigência de preposição imposta pelo verbo, você usa o átono a ou o. Se for feminino, você usa o a, se for masculino, você usa o o, tá? Quando exige a presença de uma preposição, você usa aí sim o lhe, se for no singular, seja para homem ou para mulher, e você usa o lhes, plural, para homem, para mulher, para homens e mulheres, enfim. Aqui a gente até tem a questão de gênero, mas no lhe não, tá? Pronomes de tratamento. Esse daqui, gente, a gente praticamente não usa mais, não é? Eu lembro que um dia pode ser.
Eu lembro que um dia um determinado deputado estava discursando e ele disse assim ao outro deputado, né? Vossa Excelência manifesta em mim os instintos mais primitivos. Vê para aí. O que é que ele estava dizendo ali? Estava dizendo assim, eu quero te matar, seu infeliz, voar no seu pescoço. Mas ele estava mantendo o salto, né? Andando em cima do salto, falando em cima do salto. Então ele disse assim, Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos. É um negócio fantástico, esse troço de pronome de tratamento. Pois bem, senhor, quando há pouca intimidade ou quando é para pessoas de maior idade, Vossa Senhoria a destinatários de cartas comerciais, Vossa Excelência, pode aderir, é melhor. Vossa Excelência, altos cargos políticos e do judiciário, Vossa Majestade a reis, Vossa Majestade imperial a imperadores, isso aqui a gente aprende em Crow, a série da Netflix que fala sobre a rainha da Inglaterra. Vossa Alteza a príncipes, né? Vossa Magnificência a reitores de universidades, Vossa Santidade, um termo usado unicamente ao Papa, Vossa Eminência a cardeais, Vossa Reverendíssima a outras autoridades eclesiásticas, tá? A diferença entre sua e vossa. Quando você fala diretamente com a pessoa, você usa o vossa. Quando você fala sobre a pessoa, você usa o sua. Então, se você está diante do Papa, você diz assim, Vossa Majestade. Se você está falando sobre o Papa, você diz assim, Sua Majestade, o Papa. Veja, então, sua demonstra o distanciamento. E o vossa que você está se dirigindo diretamente a ela, ou seja, o sua é terceira pessoa e o vossa é segunda pessoa. Santidade. O Papa é santidade. Eu disse o quê? Majestade foi para o Papa? Bom, se eu disse majestade, está errado, é santidade. Majestade é para os reis. Pronomes, ok, obrigado, Débora. Pronomes possessivos, o que é que eles indicam? Posse. Aquilo que é meu, aquilo que é teu, aquilo que é seu, aquilo que é nosso, aquilo que é vosso, enfim, são os pronomes possessivos, indicam posse, tá? O filho pediu à mãe que pegasse a sua blusa. A blusa de quem? A blusa de quem, né? Quem pede? Pronomes indefinidos são aqueles que referem-se de forma vaga, ao ser em sua essência ou quantidade. Pronomes indefinidos, tá? Aí você tem muito, muitos, poucos, pouco, alguma, nenhuma, outros, quaisquer. Enfim, são os pronomes indefinidos. Dentre os pronomes indefinidos, nós temos algumas particularidades, porque todos eles aqui, você está percebendo que tem a flexão, muitos ou muitas, flexão de gênero e flexão de número, flexão de gênero e flexão de número. Para outrem, nós não temos flexão de gênero nem flexão de número. Não existe outrens, por exemplo, né? Qualquer, você só tem uma flexão, a flexão de singular e plural. Mas é uma flexão estranha. Por exemplo, qualquer é singular e quaisquer é plural. Veja que estranho, não é? Qualquer é singular, quaisquer é plural. Qualquer pessoa poderá dar aula hoje. Quaisquer pessoas poderão ensinar hoje. Então, qualquer pessoa, quaisquer pessoas. Quaisquer é plural, tá? Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam seres no espaço, no tempo ou no próprio texto. Então, este, esse, aquele, isto, isso, aquilo. Muitas vezes, quando vocês vão usar este ou aquele, este ou esse, né? Esta ou essa, vocês ficam meio que na dúvida. Para tirar essa dúvida, é preciso observar as questões de referência espacial. Ou seja,
nós estamos nos referindo a coisas que estão perto, a coisas que estão longe. Que estão perto fisicamente ou que estão distantes fisicamente. Que estão perto no texto ou que estão distantes no texto. Isso deve ser observado, tá? Muito bem. Este, esta e isto indica o objeto que está próximo ao locutor, ou seja, a quem fala, tá? Esta camisa ficou bem em mim, está perto de mim. Agora, se estiver distante, indica a proximidade com o interlocutor, que é o receptor da mensagem, aquele que escuta. Essa camisa ficou bem em você, não é em mim, é em você. Então, quando é em mim, eu digo esta. Quando é nele, na outra pessoa, eu digo essa, tá? Quando é alguém que está distante da gente, tá? A gente usa o termo aquela. Então, esta para mim, que estou perto dela, essa para quem me ouve e veste a camisa, e aquela para outra pessoa com a qual nós não estamos falando, mas estamos nos referindo a ela numa determinada conversa. Temos também que levar em consideração a referência temporal. Como assim referência temporal? Por exemplo, quando você vai falar sobre o ano que você está vivendo, é neste. Quando você vai falar sobre, sei lá, os anos da Segunda Guerra Mundial, aqueles anos, para demonstrar que esses anos estão distantes. Isso é referência temporal. Temos também que levar em consideração, como eu já disse, a referência textual. Por exemplo, quando é que você vai usar esta? Quando a expressão que você vai mencionar virá depois. Quando é que você vai usar essa? Quando aquilo que você falou está antes citado, ok? Bom, temos os pronomes relativos, o que, o qual, a qual, quem, onde, cujo, quanto. E aí é interessante que vocês deem uma estudadazinha sobre essa questão dos pronomes relativos. E os interrogativos, gente, eu acho que são os pronomes mais fáceis de nós identificarmos. Porque eles estarão onde? Sempre numa frase interrogativa, seja ela direta ou indireta, tá? Mas tem que... Bom, estamos só vendo pronomes aqui. Vocês estão vendo que são muitas coisas para a gente aprender. São muitas coisas para a gente falar. E, claro, uma hora de aula não é suficiente, obviamente, né? Não é suficiente. Deixa eu interromper aqui a gravação.